Eu converso hoje no programa Além da Notícia com o jornalista Odair Ferreira. Ele já foi vereador à Câmara Municipal de Barbacena. Hoje está na vice-direção do Sistema de Água e Saneamento de Barbacena, o SAS, que faz parte da estrutura da Prefeitura Municipal. Ele fala sobre os trabalhos desenvolvidos pela instituição. Vamos conhecer um pouco sobre aquilo que está sendo feito em prol da cidade de Barbacena. Em instantes, no programa Além da Notícia. Assim que o prefeito Toninho Andrada assumiu a administração do município, ele fez uma ampla reforma na administração municipal. Uma delas foi transformar o antigo DEMAI no Sistema de Água e Saneamento, o SAS. Está aqui comigo o vice-diretor da instituição, jornalista Odair Ferreira, companheiro aí na área de comunicação, jornalista formado na Unipac Conselheiro Lafayette, pós-graduado, tem vários serviços prestados nesta área da comunicação e que agora está emprestando também lá os seus trabalhos ao Sistema de Água e Saneamento de Barbacena, o SAS, o antigo DEMAI. Satisfação em recebê-lo daí. Prazer é todo nosso, Gilmar, e todos os nossos telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10, a TV Estrada Real. E é sempre um prazer muito grande conversar com você e também com o nosso povo da nossa querida Barbacena e de várias cidades da região. Daí, as pessoas estão acostumadas aí a te ouvir através da rádio, você levando notícias dos diversos setores aí à população. Mas hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre o trabalho do SAS. Você está lá desde o início da administração, nessa nova autarquia criada aí na administração do prefeito Toninho Andrada. Sabemos bem das dificuldades que enfrentava esta autarquia, a antiga autarquia DEMAI, mas que de certa forma também foi transferido para o SAS, e logo no início desta administração vocês enfrentaram um problema lá, que foi aquele caminhão que derramou o óleo lá no Rio das Mortes, que você teve uma atuação também bastante expressiva naquele momento. E foi uma situação jamais vista aqui em Barbacena, porque de uma hora para outra a cidade ficou aí impossibilitada de receber a água, uma vez que o caminhão, ele tombou, né? Ele derramou o óleo lá no afluente do Rio das Mortes, lá no chamado Córrego do Sapateiro, ali na região dos Costas, né? Um pouquinho depois de Correia de Almeida, e rapidamente a Polícia Florestal comunicou ao SAS, e os nossos engenheiros, os nossos funcionários, os nossos profissionais, eles tomaram as precauções devidas no sentido de fechar, né, o local onde você capta a água bruta do Rio das Mortes. E foi aí que entrou a influência do prefeito Toninho Andrada, também a competência dos nossos servidores do Serviço de Água e Saneamento, que é o antigo DEMAI, uma instituição muito querida pelo povo de Barbacena, e rapidamente, em menos de 3 a 4 dias, o problema foi resolvido, com uma grande força-tarefa que contou com o apoio do prefeito Toninho Andrada, com o governo de Minas, a Defesa Civil de Barbacena e vários organismos, inclusive a Copasa e principalmente a nossa equipe lá do SAS, porque se não fosse o entusiasmo, a luta, a competência dos nossos servidores, esse problema não teria sido resolvido tão rapidamente da forma que foi resolvido. Inclusive a população tem ciência disso, porque foi feita uma pesquisa, né, que nós inclusive divulgamos aqui, em que a população aprovou a atuação da prefeitura naquela situação. E foi um trabalho muito rápido, né? O mais importante naquele momento, Gilmar, principalmente pela direção, o nosso diretor, o Luiz Álvaro Abrantes, foi informar a população de Barbacena sobre a importância de se economizar água naquele momento. Porque muitas das vezes a pessoa tem o reservatório dela lá, de 1000 litros. Então, nós realizamos um trabalho muito forte, muito árduo, intensivo, nas emissoras de rádio, na imprensa do modo geral, no sentido de conscientizar a população, os moradores, da importância de economizar água. Odair Ferreira,
Esse certamente foi um dos problemas que vocês enfrentaram, vocês estão enfrentando lá diversos outros problemas. Você esteve no início lá na área de comunicação, depois você esteve na Câmara, né, como líder do governo, agora retornou à instituição como vice-diretor. Você falou aí que o DEMAI, hoje SAS, é uma instituição muito querida por Barbacena. Eu gostaria de uma questão polêmica. Fala-se muito que a Prefeitura tem a intenção de acabar com o SAS, ou de entregar a situação de abastecimento de água da cidade para a Copasa. Eu gostaria de saber a sua opinião, hoje como vice-diretor, você também que já esteve na Câmara Municipal como líder do governo. Qual é o objetivo da atual administração para o SAS? O principal objetivo é prestar um serviço à altura do contribuinte. Muito se fala em privatizar, em vender o antigo DEMAI, que é o SAS hoje, para a Copasa, etc, etc. Mas se fosse intenção do nosso prefeito Toninho Andrada, ele não mandaria um projeto de lei, né, um projeto de emenda constitucional, que é a PEC, vedando a privatização de qualquer autarquia, inclusive do SAS, o antigo DEMAI. O projeto foi aprovado pela Câmara? Esse projeto está na pauta e nas próximas semanas ele vai ser aprovado por unanimidade. Ele já foi aprovado em primeira votação. Agora vai ser apreciado as emendas, foi aprovada uma emenda da vereadora Vânia e agora existe uma outra emenda de outros vereadores que vai ser colocado em votação para apreciação dos vereadores. Não, é um projeto de emenda constitucional. Foi apresentado por um vereador. Isso. O prefeito encaminhou o projeto para a Câmara Municipal, mandou a mensagem, né? Porque isso aí mexe com a estrutura da lei orgânica do município de Barbacena. Isso demonstra que a Prefeitura não tem intenção de, como você disse aí, ou de vender o DEMAI ou o SAS, né? Como se diz aí. O objetivo é manter a instituição. Manter a instituição, porque isso foi promessa de campanha do prefeito Toninho Andrada, principalmente, Gilmar, porque o SAS, o Serviço de Água e Saneamento, é uma instituição sólida. Agora, na questão de investimentos, muita gente está confundindo, né? E no período que eu estive na Câmara Municipal, alguns vereadores estavam confundindo você privatizar, você vender de uma parceria público-privada. O prefeito sinalizou para ser realizada uma parceria público-privada lá no SAS, se não fosse aprovado os 100 milhões de reais, que é do PAC 2, para a questão de 40 milhões de reais para a água, tratamento de água, resolver o problema de água em Barbacena, e 60 milhões de reais para resolver o problema do saneamento básico. Porque o projeto foi aprovado já junto ao governo federal? No governo federal, ele praticamente está aprovado. Haja vista que já foi depositado na conta do SAS 2,5 milhões de reais para que nós possamos dar início à elaboração de um projeto. Ou seja, para que a Prefeitura possa manter a instituição que a gente sabe que tem problemas, que precisa resolver o problema de abastecimento de água da cidade, precisa de resolver as questões de saneamento, está se buscando soluções junto ao governo estadual, junto ao governo federal, é isso? É verdade. Principalmente colocando em prática aquele conhecimento do prefeito, a influência do prefeito. Nós temos hoje em Barbacena um prefeito que é presidente da Associação dos Municípios Mineiros e sempre está em contato com as grandes lideranças políticas do país e foi aí que o prefeito Toninho Andrada conseguiu aprovar esse projeto junto ao governo federal. Agora, nós já estamos quase finalizando esse projeto. São várias etapas. A primeira etapa seria o encaminhamento da proposta ao governo federal, né? Já foi feito um anúncio através do PAC, não é isso? Já foi publicado no Diário Oficial que Barbacena vai ser uma das cidades contempladas. Isso, agora a instituição precisa apresentar um projeto para viabilizar esses recursos. E, como você acaba de informar, foram liberados 2 milhões para que seja
elaborado esse projeto? 2,5 milhões para que já pudesse os profissionais elaborar um projeto, porque tem que ter alguns cuidados para que você possa voltar... Nós estamos tratando aqui de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. E esses 100 milhões de reais vai reestruturar o sistema de água e saneamento de Barbacena. Acho que isso resolve a situação aí? Resolve o problema, porque 40 milhões vão ser investidos na troca de canalização. Hoje é atendida pela Copasa, não é pela isso? Copasa, 40% então, que é a região noroeste. Essa verba seria para esses outros 60%. 60%, que é atendido da população, que é atendido pelo SAS, o antigo DEMAI. Só para você ter uma ideia, Gilmar, existem alguns locais em Barbacena, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, Pinheiro Grosso. Pinheiro Grosso precisa da construção de um reservatório. Lá não tem água. Sempre tem que estar abastecendo a comunidade de Pinheiro Grosso com caminhão-pipa. Outro problema, quando falta água em Barbacena, os primeiros bairros que sentem isso é o Monte Mário, Eucisa, Retiro das Rosas, aquela região ali do loteamento São Vicente de Paulo. E os últimos bairros, quando volta a água a receber, são eles. Então, o nosso diretor, Luiz Álvaro Abrantes, ele já determinou, vai ser construída uma... nós vamos ter lá no Monte Mário uma adutora, no sentido de abastecer aquela região. Ou seja, um reservatório para que não falte água. Da mesma forma, quando faltava água aqui na região do Santa Cecília de Barbacena. E é uma questão séria, porque as pessoas são muito assim, imediatistas. Às vezes veem só aqueles problemas que estão mais assim, fáceis de serem percebidos, como, por exemplo, um buraco na rua, né? É uma rua que não está calçada, uma rua que não está asfaltada. Agora, essa questão é uma questão séria, mas às vezes a população não tem a dimensão do problema que está aí. E aí que entra a responsabilidade dos gestores, dos administradores. Ao contrário da administração anterior, só para se ter uma ideia, talvez muitos dos nossos telespectadores, das pessoas, não sabem. Mas quando nós chegamos lá no SAS, o antigo DEMAI, nós pegamos uma dívida de quase 3,5 milhões de reais. Uma instituição sólida, como é o antigo DEMAI, como é que conseguiram uma dívida de 3,5 milhões de reais? Sem falar da falta de investimento, né? Falta de investimento, tudo sucateado, caminhões. E em menos de 8 meses, Gilmar, nós conseguimos equalizar. Hoje tem um superávit. Nos 8 primeiros meses, tem 1,2 milhão de reais, é um superávit. Já compramos 2 caminhões-pipa no valor de 400 mil reais. Estamos trocando todos os computadores, uniformes para os servidores. Existem servidores que não tem uma bota para trabalhar. Então, como você vai cobrar um profissionalismo de um trabalhador, sendo que você não oferece uma infraestrutura para o mesmo? Então, toda esta questão, nós fizemos várias reuniões, toda a equipe do SAS, porque o SAS é uma equipe que tem a direção geral do Luiz Álvaro Abrantes, que é um funcionário de carreira exemplar, que tem um espírito de empreendedorismo fenomenal e, com certeza, em um ano e meio, Barbacena vai sentir muito orgulho do SAS. Paralelamente a essas atividades aí de grande porte, que são essas verbas, né, federais que estão sendo buscadas, de 100 milhões, de 60 milhões, como você disse, tem uma verba de 7 milhões também que o prefeito conseguiu viabilizar e que já está à disposição da instituição, né? Parece que o SAS já está trabalhando em cima desse projeto. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e, em seguida, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Estou conversando hoje com o vice-diretor do SAS, que é o Sistema de Água e Saneamento de Barbacena, o antigo DEMAI, que faz parte da Prefeitura Municipal de Barbacena. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Além da Notícia. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDesk tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDesk, há mais de 20 anos inovando em tecnologia.
CIT10, sua solução em telecomunicações. O SAS, Serviço de Água e Saneamento de Barbacena, é uma autarquia municipal que surgiu com a desestruturação do antigo DEMAI. O SAS atende não apenas a cidade, mas também a distritos da região, com a prestação de um serviço eficiente de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Hoje o SAS alcança 30 mil pontos, com 21 mil ligações domiciliares e uma capacidade de tratamento que chega a 300 litros por segundo. A nova estrutura montada em 2013 conseguiu de forma rápida e objetiva resultados excelentes diante do derramamento de óleo no Rio das Mortes, o maior acidente ambiental da história de Barbacena. O SAS tem objetivos concretos de expansão. Serão investidos mais de 7,5 milhões de reais em um projeto de saneamento que vai beneficiar 10 bairros da cidade. Até o final do ano, nós vamos implantar mais 2 conjuntos na captação de água bruta para garantir o fornecimento à população. Vamos implantar reservatórios também e fazer novas linhas de distribuição de água na cidade. O SAS tem um compromisso com Barbacena. O SAS tem um compromisso com você. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Voltamos com o segundo bloco do programa Além da Notícia de hoje. Eu estou conversando com o vice-diretor do SAS, é o Sistema de Água e Saneamento de Barbacena. Como eu disse no início do programa, assim que assumiu a administração do município, o prefeito fez uma ampla reforma e transformou o antigo DEMAI no SAS. Odair, eu te perguntava ao final do primeiro bloco sobre a verba de 7 milhões que foi viabilizada pelo prefeito já para os trabalhos iniciados esse ano. Olha, Gilmar, é uma verba de 7 milhões e 800 mil reais de esgotamento sanitário, no sentido de realizar o tratamento do esgoto na região ali do Galego, que vai pegar ali o bairro Nova Cidade, Nova Suíça, Jardim das Alterosas, Ipanema, toda aquela região. Serão investidos 7 milhões e 800 mil reais, que já está em fase de execução. Então, as obras já tiveram início e vai resolver o problema aí dessas localidades. Já vai ser resolvido esse problema. Estava parada, que o prefeito conseguiu aí. É uma verba que já estava parada, que o prefeito, com toda a sua eficiência, com todo o seu dinamismo, conseguiu, juntamente com toda a equipe, os profissionais lá do SAS, conseguiu aprovar e voltar, fazer com que esta verba fosse executada para atender aquela região. Torno a dizer, aquela região do bairro Nova Cidade, que é uma região que precisa muito do apoio, principalmente na questão do saneamento básico. Ipanema, Nova Suíça, Jardim das Alterosas e também lá na região do bairro Nova Cidade. Daí Ferreira, nós temos recebido alguns releases, né, do SAS, falando sobre algumas atividades pontuais que a instituição tem feito também em alguns bairros da cidade. Gostaria que você falasse sobre isso. O SAS hoje ele trabalha no sentido de oferecer a qualidade na prestação dos serviços aos nossos contribuintes. Vários trabalhos estão sendo realizados em vários pontos da Grande Barbacena. Nós podemos observar aí que em várias ruas da cidade nós temos ali um problema de esgoto a céu aberto. Nós temos ali um problema de que o cano está enferrujado, e aí houve um problema lá no encanamento, e aí está vazando água. Então, todos esses pequenos problemas, o SAS tem resolvido, da forma que ele pode. É aquilo que eu disse, o SAS, ele precisa muito dessa verba de 100 milhões de reais, porque, só para você ter uma ideia, Gilmar, se você pegar aqui a área do bairro da Penha até o centro da cidade, do bairro São José até o bairro Jardim, você tem ali uma tubulação bem antiga.
né? Era de ferro, uma coisa que foi construída logo no início da fundação do antigo DEMAI. Então tem muitos e muitos anos. Então, para você realizar uma obra desta envergadura, você precisa de recursos. Só para se fazer uma estação de tratamento de esgoto, mais ou menos 7, 8 milhões de reais. Aí é que eu sempre digo e que a gente quer passar para os nossos telespectadores, principalmente para os contribuintes do SAS. O SAS, a curto prazo, ele não tem condições financeiras de resolver o problema da água e do esgoto da cidade. Ou seja, o maior problema da instituição foi a falta de investimentos dos últimos anos. Ou seja, o que se arrecadava, gastava-se com a manutenção da instituição e não houve investimento. Arrecadava-se muito, só que investir no SAS, no antigo DEMAI, não investiram. Ou seja, pegava o dinheiro que estava em saldo, utilizava para outra coisa. Já chegou a ponto até de utilizar o dinheiro em administrações anteriores para pagar show, para pagar eventos aqui em Barbacena. E isso não é empreendedorismo. O verdadeiro empreendedor, ele tem que saber de que ele tem ali uma despesa, ele tem uma receita. É a finalidade da instituição. E a finalidade. E aí que entra a questão do planejamento. Você tem que ter um planejamento. Por quê? Amanhã vai queimar uma bomba. Se você não tiver uma bomba reserva, aquela comunidade que depende daquela bomba vai ficar sem água. E não é justo o contribuinte pagar os seus impostos, pagar a sua conta de água e deixar, principalmente a autarquia, a instituição, deixar que aquele contribuinte falte água. Então, a prioridade do nosso diretor, a nossa prioridade lá é qualidade total, é profissionalizar. Começando pelos investimentos, esses 100 milhões do governo federal e principalmente também a capacitação dos nossos servidores, que é muito importante. Você tem falado muito aí de qualidade dos serviços que são prestados à comunidade. Além da questão da estrutura física, da estrutura de maquinário, para que você possa prestar serviço de qualidade, você precisa também ter uma equipe preparada. O que a instituição tem feito para preparar a sua equipe? Nós estamos realizando vários cursos de capacitação no sentido de qualificar os nossos profissionais, inclusive com os profissionais do Hotel Escola, do Hotel Senac Gorogotó, que eles vão realizar lá palestras orientativas, informativas, no sentido de preparar o nosso servidor, principalmente no atendimento, porque é inadmissível um contribuinte ter um problema, por exemplo, um esgoto a céu aberto na sua comunidade. Por exemplo, faltou água na sua comunidade. Ele entrar em contato com o SAS e ele não obter uma resposta à altura daquela demanda daquele cidadão. Então, é em cima disso que nós estamos qualificando, preparando, informatizando, porque é importante você informatizar, uniformização dos funcionários. Hoje você chega, por exemplo, nas grandes empresas. Se o contribuinte quiser tirar conta dele, do mês de água, lá no computador da casa dele, pela internet, é possível? E não é possível, porque não houve nenhum investimento no passado, no sentido da questão da informatização. E nós já estamos trabalhando para que tudo isso aconteça. Haja vista de que lá atrás, no passado... Como que estava atrasada a situação aqui na cidade? Porque isso é uma questão até mais simples, né? E quem perde com isso também é a instituição, é o SAS. A questão de agilidade, né? A questão nessa própria qualidade do atendimento, que evita que as pessoas tenham que ir até a instituição para tirar uma segunda via. E também, principalmente, a questão de que o cidadão liga para o SAS, aquele funcionário que está atendendo o contribuinte, não tem como ele entrar na internet, né? Não tem como ele entrar na internet no sentido de passar a informação para ele. Ele tem que, o senhor aguarda um instante, que ele vai lá, conversa com outro servidor para levantar. Hoje, nós temos aí os call centers, nós temos aí os sistemas de informação, as tecnologias da informação, no sentido de
facilitar os softwares, os programas, né, com o avanço tecnológico, o toyotismo. Antigamente era o fordismo. Antigamente você chegava num estabelecimento, tinha 40 pessoas para te atender. Hoje você não conversa com ninguém e todo mundo resolve o seu problema, né? É a questão do toyotismo, o avanço da tecnologia. E isso não havia chegado lá no SAS. Esta é a principal recomendação do nosso diretor Luiz Álvaro Abrantes Campos. Qual é o telefone hoje de atendimento que a população precisa de alguma informação, algum esclarecimento para ter essa informação junto ao SAS? Nós disponibilizamos 2 telefones para o contribuinte, o 3339-6800 e o 195. Os funcionários estão capacitados, orientados, porque houve um problema lá na sua comunidade, faltou água. Você vai ligar para o 3339-6800 ou o 195. Antigamente, tinha que alugar caminhão-pipa, porque não tinha caminhão. E o caminhão-pipa que tinha, não tinha mangueira para levar a água até a caixa, o reservatório do contribuinte. Hoje não. Hoje nós temos 2 caminhões, 0 quilômetro, para melhor atender o nosso contribuinte. Esse atendimento é 24 horas, sábado, domingo? Plantão 24 horas. Existem os funcionários que são capacitados, orientados, pessoas instruídas para fazer a anotação e até mesmo priorizar a questão de pessoa idosa, de gestante. Então, todo um trabalho de capacitação está sendo realizado. Não somente com os funcionários do SAS, porque não tem coisa mais desagradável quando você procura um atendimento e você não tem a resposta que você procura. Muitas das vezes, o servidor do SAS, o antigo DEMAI, ele é um abnegado. Mas como você cobrar profissionalismo de um servidor, sendo que você não oferece condições e estrutura para que ele possa trabalhar? Então nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos organizando, estruturando no sentido de que nós possamos dar uma resposta o mais rápido possível para a população de Barbacena. Odair, a Prefeitura está oferecendo anistia fiscal. Os contribuintes do SAS também podem se beneficiar disso? Também. E foi prorrogado agora, até o próximo dia 20 de dezembro, esta anistia. E muitas pessoas, Gilmar, que estão nos assistindo agora, que estão acompanhando a programação do Canal 10, o programa Além da Notícia, sabem que às vezes você precisa de uma certidão negativa, você não consegue. Por quê? Porque você tem uma dívida lá no SAS. Às vezes você deve lá R$10, R$80, 200, 500, R$1.000, só para se ter uma ideia. Nesta última semana, uma contribuinte devia lá R$1.200. Com a anistia, que foi uma iniciativa do prefeito Toninho Andrada, essa contribuinte vai pagar R$330. Parcelado de 8 vezes, de 20 vezes, de 4 vezes. Eram juros e multas. Juros e multas. E a lei diz, a lei da anistia, ela é bem clara. Cortar juros e multas do contribuinte no sentido dele regularizar a sua situação, não só lá no SAS, o antigo DEMAI, principalmente na Prefeitura de Barbacena. Aproveitando essa informação do Odair, então essa anistia fiscal ela serve para todo contribuinte da Prefeitura, né? Todo contribuinte que tem alguma pendência com a Prefeitura Municipal, e inclusive com o SAS, tem até o dia 20 para poder regularizar a sua situação. É a Lei 4.510/2013, que foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, que ainda está em vigor até o próximo dia 20 de dezembro. Odair, suas considerações finais. Olha, Gilmar, eu queria agradecer, é um prazer imenso conversar com você, porque nós que somos do jornalismo, nós sabemos, né, como diz a Cremilda Matilde, que é uma das grandes jornalistas deste país, no seu livro A Entrevista. A entrevista é isso aqui, é você descobrir aquilo que o outro quer saber lá do outro lado. Ou seja, é você levar à população de Barbacena informações que vão tirar a dúvida daquele contribuinte. E antes de finalizar, Gilmar, eu gostaria de salientar à população de Barbacena que nos próximos dias todos vão acompanhar nos meios de comunicação as nossas campanhas orientativas. Tem gente que fica no chuveiro, cantando no chuveiro,
gastando muita água e depois vai reclamar. Então, nós estamos fazendo campanhas para lavar o chão, a questão dos automóveis, dos lava-jatos, sempre no sentido de orientar a população de Barbacena, porque é muito importante economizar água. Porque água é vida, nós temos aí muitas informações dos ambientalistas de que nós temos que preservar o meio ambiente e também economizar água. Quero agradecer a você, toda a equipe aqui do Canal 10, em nome do nosso diretor Luiz Álvaro Abrantes Campos e de todos os funcionários do SAS, esta oportunidade de nós levarmos à população de Barbacena as informações do Serviço de Água e Saneamento da cidade. Conversei, portanto, com o vice-diretor do Sistema de Água e Saneamento de Barbacena, SAS, jornalista Odair Ferreira. Desta forma, vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.